Hoje nós vamos ouvir a palavra do precursor no aspecto de fazer justiça, né? E hoje o convidado especial é o Vandinho, nosso seminarista oficial. Foi muito legal poder, nesses últimos meses, estar junto com o Vandi, ver aquilo que Deus está fazendo na vida dele. E, na verdade, é bem interessante, né, o fato de a gente poder, né, hoje estar aqui, saber que esse é o coração dele e poder ser ministrado na palavra nesse aspecto. Então, queria que você abrisse seu coração onde você está, que você fechasse seus olhos e que nós pudéssemos orar abençoando a vida do Vandi. Pai, nós abrimos os nossos corações, dizemos sim para a Tua palavra, dizemos sim, Senhor, nós amamos a Tua palavra. Nós queremos receber com alegria e bom grado hoje. Pai, nós abençoamos a vida do Vandi, para que ele possa fluir, para que ele possa compartilhar o seu coração. E, Pai, abençoa-nos nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, obrigado. Boa noite. Para quem eu não tive a oportunidade de falar no começo, boa noite novamente. Gente, um baita desafio poder compartilhar hoje com vocês. Imagina tremer na base, aqui, ó, agora, ao vivo. Tremer na base. A gente está na verdade, já em uma campanha, não uma campanha, né, mas uma trajetória em conhecer o coração do precursor. E a gente está usando este livro aqui, não sei se alguém já tem, Os 7 Compromissos para o Crescimento Espiritual. Se você não tem, eu recomendaria, inclusive, adquiri-lo para prosseguir, buscando ainda ir mais profundo nisso que a gente vai falar hoje. O Vitor me convidou para falar especificamente sobre desenvolver uma vida e agir com justiça, desenvolver justiça no contexto como igreja e como sociedade. Quando eu comecei a ler o texto e comecei a refletir sobre as coisas que a gente enfrenta no dia a dia, o panorama atual, político e vários outros aspectos que o Brasil está enfrentando nesse exato momento, a gente começa a pensar, meu Deus, como que eu me posiciono? Será que eu me posiciono? Será que eu falo? Será que eu não falo? Falar, você já está se posicionando. Não falar também, você já está se posicionando. Está delicado. E esse momento, não só brasileiro, mas mundial, revela o quão necessário é que a justiça de Deus se manifeste, não só em nós, mas inclusive através de nós, nos ambientes onde nós compartilhamos e onde nós estamos inseridos. Se você estiver com a sua Bíblia aí, já vamos usar. É legal pensar que Jesus ele convida a sua igreja para um desafio de trabalhar a questão da justiça no contexto de trazer equilíbrio para todas as nações. Imagina o coração de Jesus sendo revelado a partir de nós, a partir da igreja, para as nações. E pensando sobre isso, o que Deus pensa acerca de justiça, o que Deus deseja, o que Deus espera. Tem um texto, você não precisa abrir este, mas eu vou ler aqui, Miqueias 6:8, que diz, pratique a justiça, ame a fidelidade e ande em humildade com o teu Deus. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande em humildade. Só que o profeta Miqueias já deu alguns passos, alguns indícios do que a gente pode entender do coração de Deus, que é a prática da justiça, andar em fidelidade e em humildade. Alguns aspectos acerca de justiça é que Jesus nos convida para viver em boas obras, desenvolver boas obras. Nós vamos falar mais o que é boas obras, como podemos desenvolvê-las. Aqui falando sobre justiça de Deus, é mais do que só alimentar, do que cuidar, é mais do que boas obras simplesmente humanitárias. A gente pode falar de assistencialismo, mas nós estamos falando acerca de justiça de Deus, é um nível mais profundo e mais abrangente do que isso necessariamente. É interessante pensar que a igreja tem um chamado já essencial acerca de justiça. Tito 2,14 diz que Cristo nos redimiu, a fim de nos purificar para si mesmo e nos tornar um povo particularmente seu,
dedicado à prática de boas obras. Então você percebe que Deus já nos alcança, nos purifica, nos envolve, nos faz família, já com a finalidade de nos envolver nas boas práticas. Então a boa prática ela é inerente à nossa vida. Então você é cristão, você já naturalmente, Cristo espera que você desenvolva boas obras nos seus relacionamentos, nas áreas onde você está inserido. E acerca do coração de Jesus, é impossível olhar para Jesus e falar, Jesus amou, e não notar o aspecto prático desse amor. Jesus ele amava na prática, na realidade, no toque, na ação. Jesus era alguém extremamente do povo, das relações, do sentar à mesa, do compartilhar, do partilhar. E estudar o coração de Jesus, a gente começa a perceber onde nós estamos nessa história toda. Onde eu estou nesse exato momento, 2019, a base está, o que Jesus espera de nós, o que Ele pensa, quais as suas expectativas ao nosso respeito. E aí eu estou nervoso, eu vou falando, vocês vão me perdoando, inclusive. Amém. Acerca do nosso tema inicial, que é a vida do precursor, eu comecei quando o Vitor começou essa série de mensagens, eu comecei a pensar, meu Deus, é irado porque o precursor ele está se posicionando, ele está se preparando para as demandas do fim, e eu falei, cara, mas o que a gente faz agora? É legal quando a gente, sou um precursor, é irado ser um precursor, mas o que eu faço se eu sou um precursor, o que eu faço? Eu comecei a notar, já naquilo que o Vitor já compartilhou, que o Marcão compartilhou também aqui, que a vida do precursor, ele vive de influenciar e de fazer a diferença e de equilibrar a balança. O precursor, ele observa as oportunidades de influenciar e de impactar nos seus relacionamentos, onde ele está inserido. E você imagina, você é um precursor, onde você está inserido? Seu trabalho, sua família. Se você faz faculdade, você tem um ciclo ali onde você está inserido, você pode influenciar e você deve influenciar. É um convite para que nós possamos influenciar as 7 áreas da sociedade, que é família, educação, governo, economia, artes, meios de comunicação e religião. Isso aqui, essas 7 áreas praticamente abarca todas as nossas relações e as nossas dinâmicas diárias que a gente vive. A sua família é um lugar onde você pode desenvolver a justiça de Deus. A sua faculdade, no governo, nas decisões comunitárias, as decisões que a Associação de Moradores toma, você pode influenciar, você inclusive deve estar naquele meio. Nas artes, na economia, nos meios de comunicação, trazendo equilíbrio para este meio, e inclusive na religião, para que haja a justiça de Deus neste âmbito. E atos de justiça são, mas não se limitam a cuidar do pobre, do necessitado, do órfão e da viúva. É isso, mas não se limita a isso, sabe? É cuidar, mas não é só cuidar. É também cuidar. Acerca da atitude e da vida do precursor, ele é chamado a influenciar para minimizar os males causados pela pobreza, racismo, machismo, corrupção e qualquer outro tipo de mal que você imaginar. Aí você agora pensa no atual momento do mundo, inclusive. Pensa uma coisa que te incomoda muito. Você é convidado a influenciar este meio, transformá-lo, repensá-lo e trazer os valores de Deus para este lugar. E de uma maneira um pouco mais prática, eu gostaria de trabalhar 3 pontos com vocês de como a gente pode desenvolver essa justiça na nossa vida diária. Como a gente pode se abrir para desenvolver, para conhecer. Peço você, vamos abrir agora 1 Pedro. Você pode abrir sua Bíblia aí. A essência de fazer justiça, ela está conectada principalmente ao caráter de Deus. Fazê-lo conhecido, fazer as suas obras conhecidas. É mais do que só ajuda humanitária, é mais. A ajuda humanitária ela é extremamente importante, mas o coração e o que Deus pensa acerca da necessidade das pessoas é muito mais do que isso. É influenciar para que através do amor prático as pessoas possam sentir esse Deus que a gente experimenta aqui no culto de domingo. Esse amor, essa presença, essa revelação que a gente experimenta aqui todos os dias, as pessoas vão sentir a partir de quando a gente começar a desenvolver essa justiça, e o coração de Deus ele é desenvolvido nisso.
Eu vou ler a partir do versículo 9, que diz: Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes ou grandezas, depender da versão, daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vamos para o versículo 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquele que falam mal de vós, como o de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Esse texto é maravilhoso. Ele revela o aspecto ao qual nós somos chamados. Nós somos chamados, comissionados, preparados, equipados, e nos tornamos, então, nação e povo eleito de Deus, para uma finalidade específica, fazer com que a glória dele, a sua grandeza, os seus aspectos, os seus sentimentos sejam conhecidos. E como que esse sentimento se torna conhecido? Quando nós, a partir das nossas boas obras, o texto é categórico ao dizer que, ao observar a sua obra, minha obra, essas pessoas vão identificar o próprio Deus. Ao observar aquilo que nós construímos como justiça, eles vão observar o próprio Deus. E é interessante que, amando a Deus e manifestando dessa justiça, alguém encontra o Deus que também nós encontramos. A partir do seu toque, a partir da sua generosidade, a partir da sua empatia, quando você se posiciona em favor daquele que é menos favorecido, quando você se posiciona em favor daquele que está sendo oprimido, você está comunicando de maneira definitiva o amor de Deus para aquele que ainda não o conhece. É até interessante pensar que Jesus, na ocasião que a mulher adúltera foi trazida até ele se posiciona em favor dela, não só em favor dela, mas em favor de todas as mulheres. E nesse momento ele comunica o coração de Deus ao dizer que, na verdade, quem joga a primeira pedra é aquele que não tem pecado. Ele revela todo o coração de Deus, que na verdade Deus não está interessado necessariamente na punição, senão em revelar o seu Filho e trazer graça para o mundo. E ao fazer as obras, a manifestar, a identificar que então, para que a gente possa, o coração pelo qual nós nos posicionamos para fazer justiça na sociedade ou em qualquer outra área, é para que Deus seja conhecido. Esse é o principal. Para que os seus atributos sejam conhecidos, para que as suas características sejam conhecidas, para que a partir daquilo que eu desenvolvo como justiça, o mundo encontre esse Deus que tem na história se revelado. E aí você pode até fazer uma alusão. Eu tenho uma imagem na internet, que talvez você já tenha visto essa imagem, que é uma criança parada assim na orla do Rio de Janeiro e alguém está oferecendo uma sandália para ela. Essa imagem viralizou e essa imagem chocou diante da total falta de ação que aquela criança teve. E não só a criança, mas aquilo evidenciou toda uma realidade social, toda uma realidade de desigualdade, que apenas a ação desse homem de oferecer a sandália chocou toda uma sociedade. Então nós estamos num momento tão delicado que a gentileza choca, a bondade choca. Você se posiciona em bondade, você já é categorizado como de um lado ou de outro. E isso é muito delicado, porque isso pode nos desencorajar a agir com justiça. Mas aqui a gente está entendendo que o coração pelo qual nós desenvolvemos a justiça é para que Deus se torne conhecido, não só hoje, mas sempre, né? Um segundo aspecto que eu achei muito interessante para compartilhar com vocês é a questão da fidelidade naquilo que a gente está tentando desenvolver como precursores. Quem aqui já trabalha nessa área de ação social? Tem alguém aqui que trabalha com a área de ação social? Aqui. Você também. Eu lembro que em 2017, numa reunião de oração, um amigo começou, a gente estava se reunindo, o céu desceu, né, aquela coisa, e ele começou a bater a cabeça na parede, né? Nunca mais eu vou na lanchonete, nunca mais eu vou comer hambúrguer, aquela loucura, né? E eu achei irado, né, porque ele parecia que era o Espírito Santo na vida dele, né? E tipo assim, alguns aqui estavam lá nessa reunião, inclusive. Cara, aquela loucura, ele bateu na cabeça na parede e falou, cara, nunca mais eu vou sair depois de um culto para comer, porque toda vez que eu saio eu não alimento alguém e tal. E ele estava naquele desejo de converter o dinheiro que ele gastava nas convenções sociais, ali, nas suas reuniões sociais, para ajudar alguém. E aquilo foi irado, a gente saiu de lá impactado, mas só que a verdade
essa ação inicial dele, que foi incrível para nós ali, né? A gente glorificou a Deus e tudo, por bater a cabeça na parede, ela não se transformou em uma ação que nós notamos na sequência. Na verdade, eu acho que na semana seguinte a gente já tinha ido de novo na lanchonete, já tinha esquecido daquela palavra, inclusive. E aí você percebe, nota a dificuldade de você manter uma vida de regularidade na ação de justiça. Porque seria interessante, pode até acontecer, a gente está aqui compartilhando sobre isso, no final o seu coração fica aquecido e fala, cara, vou fazer algo amanhã. Aí você acorda e amanhã você não faz. Porque há uma dificuldade, é oneroso, a gente tem que envolve tempo, envolve finanças, envolve muitas coisas. E aqui eu quero falar com vocês sobre fidelidade, regularidade e persistência. Manter a regularidade, a persistência em fazer boas obras é o componente essencial para impactar a vida das pessoas com o amor de Deus. Porque a gente poderia fazer, eu tenho inclusive uma dificuldade com isso, com as ações sociais, na verdade os evangelismos que a gente fazia anteriormente. A gente marcava e a gente ia no carnaval, a gente já fiz várias vezes, era um dia, era incrível, mas a gente não tinha sequência, eu nunca mais via aquela pessoa, ou nunca mais retornava para aquele lugar. O desafio de construir algo que seja constante, seja sólido, seja bom, ele passa exatamente na questão da fidelidade. Aqui a gente já percebeu que o chamado para desenvolver justiça, ele passa pelo coração de Deus, passa em revelar a Deus e passa pela fidelidade de construir isso de uma maneira que seja constante, de uma maneira que seja que a gente possa desenvolver, talvez não na velocidade, mas na continuidade. O Vitor me falou uma coisa em 2017, você quer impactar muito ou quer impactar por muito tempo? E eu fiquei assim, estou na dúvida sobre o que eu quero. Porque impactar por muito tempo requer de nós um compromisso que talvez não estamos preparados ou dispostos a assumir. A regularidade nas nossas vidas passa por uma escolha, na verdade é muito mais escolha do que qualquer outra coisa. Quem está de jejum sabe aí, 21 dias, é muito mais escolhas do que outra coisa. E é interessante pensar, porque nós como cristãos vamos ser reconhecidos por aquilo que nós fazemos. Porque a reunião aqui é incrível, é irado, mas talvez a galera não saiba quem é a base, não saiba quem nós somos. Talvez no seu bairro, quem cruza com você todos os dias no ponto de ônibus, não saiba da base, não saiba que você é um discípulo de Jesus. Mas a partir das suas obras, das suas ações, as pessoas vão observar e falar, esse cara, essa moça é diferente. Essa pessoa é diferente, ele pode não saber o quê, mas ele é diferente. Quando olhavam para Jesus e viam aquele homem simples, humilde, comum, talvez até banal, alguém pelo qual passaria por nós aqui de uma maneira muito, muito despercebido, e quando ele abria a boca, quando ele agia, quando ele amava, quando ele falava com as pessoas, ele percebendo, esse tem algo diferente, ele tem algo diferente. E esse algo que ele tem diferente, ele compartilha conosco. É interessante pensar que o texto de Salmos 89:14 fala que o trono de Deus está estabelecido sobre justiça e equidade. O trono de Deus está estabelecido sobre uma estrutura de justiça e de equidade. A palavra equidade, eu fiquei assim muito atraído pelo significado dela, que é exatamente trazer o pleno equilíbrio, para que as pessoas possam experimentar poderia dizer aqui, da mesma oportunidade, das mesmas oportunidades. E você imagina agora um comportamento, se o trono de Deus está estabelecido sobre um fundamento tão poderoso, que é trazer justiça e trazer equilíbrio nas relações, será que as nossas relações estão sobre esse mesmo fundamento de justiça e equidade? Eu comecei a pensar, cara, talvez não. Talvez nos meus relacionamentos, principalmente a equidade não exista. Porque você pensa, a balança pende sempre para um lado, ou sempre para o outro. O convite que é feito a nós é exatamente para exercer essa posição de equilibrar a balança da sociedade. Se você puder, abre comigo Mateus 5:16. Mateus 5,16 diz, assim
brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Mais uma vez, agora em Mateus, o texto diz que a partir das nossas obras, aquele que observar a sua bondade, a sua fidelidade, a sua persistência, ele vai naturalmente atribuir a Deus a glória. E aí você pode, inclusive, ser acusado, cara, esse irmão que veio aqui da cesta básica essa semana, mano, é oportunista. Na sua prática de justiça, você pode ser acusado. Você pode ser, porque muitas vezes Jesus foi acusado. Na sua prática de justiça, você pode ser mal interpretado, inclusive. Na sua prática de tentar comunicar o coração de Deus, você pode ser mal interpretado. Mas o importante é você manter a sua fidelidade naquele e no fundamento que você foi chamado, que é para influenciar, para equilibrar, para trazer justiça, para trazer paz para os lugares onde você foi inserido. E os incrédulos naturalmente, diante da sua fidelidade, de estar sempre ali correspondendo àquilo que Deus te deu, naturalmente eles vão reconhecer que você é real, que você está conectado e extremamente interessado nas necessidades deles. Eu lembro que quando começamos a trabalhar em algumas comunidades com as crianças, era muito difícil o acesso. Inicialmente, elas eram muito inseguras de confiar em nós. Mas a gente foi voltando, foi revisitando, até que eles abriram, conquistamos as crianças falaram de nós para os pais começaram a se envolver conosco e, de repente, a gente formou todo um círculo, a gente estava fazendo um culto dentro da casa delas. E assim você nota que a fidelidade, a regularidade com que você se envolve com alguém é a chave de entrada para o coração dela. É a fidelidade com que você se relaciona, com que você se importa, com que você luta pelas causas daquele que precisam, vai mostrar para a sociedade que Deus tem um povo ativo e atuando agora exatamente nestes dias na nossa cidade, na nossa sociedade. Então, naturalmente, a luz de vocês vai brilhar. A luz de vocês vai brilhar. Então, ajam com fidelidade, regularidade e persistência. E custa muito. Custa, como falei, de finanças, custa tempo, custa emoções, custa, inclusive, reputação. Fazer a justiça custa reputação. Fazer justiça, segundo o coração de Deus, custa muito caro. Mas nós já percebemos que Deus tem para nós esse chamado. Um outro ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês, que esse ponto, para mim, é um ponto muito especial, usando a palavra do Vitor, o DNA da comunidade, né? Nosso DNA é de oração, nosso DNA é de acessar o coração de Deus. E um outro fundamento pelo qual Deus nos chama para fazer justiça é através da oração e da intercessão. Porque a oração que nós fazemos e a ação que nós causamos, ela caminha junto, não caminha separado. Por muito tempo, eu fui o cara da ação. E aí, mano, oração nem pensar, né? Deus me livre de chamar para orar. Vamos evangelizar, vamos no hospital e tal. E aquilo ali, na verdade, era uma prática muito mais vaidosa do que uma prática que comunicava do coração de Deus. Porque eu não tinha, na verdade, o interesse em conhecer o coração de Deus. E aqui, o DNA da nossa comunidade, inclusive, de oração, de conhecer o coração de Deus, na minha percepção, hoje, é aquilo que é o principal fundamento para que nós possamos construir uma vida de justiça. Uma vida, homens e mulheres que conhecem o coração de Deus, conhecem os seus sonhos, as suas expectativas, eles estão um passo à frente do que quem simplesmente vai. É legal simplesmente ir, mas conhecer o coração por trás daquele que envia é muito bom. Abraão viveu isso, conheceu o coração de Deus intimamente, sabia que Deus não queria necessariamente destruir Sodoma e Gomorra, mas ele sabia como, na verdade, o coração de Deus era salvar. E quem conhece o coração de Deus, ele tem um acesso especial. Se você puder abrir comigo Efésios 6:12. Aqui,
Eu quero falar com vocês sobre a importância da oração, a importância de solidificar uma vida de oração. Seria muito importante para nós não substituir a vida prática pela vida de oração ou a vida de oração pela vida prática, no sentido de ação de justiça, mas fazer com que essas duas coisas caminhem juntas, como duas faces da mesma moeda, como duas estruturas que em si fazem a parada rodar com muito mais força e tudo mais. Porque quando nós clamamos por justiça, nós mudamos a atmosfera. Quando a gente vai lá e toca a pessoa, a gente muda uma área, mas quando a gente começa antes, intercedendo, a gente muda a atmosfera. Deus chega antes, e é irado quando Deus chega antes. Você percebe que o trabalho que você desenvolve tem muito mais sucesso, tem muito mais aderência, quando Deus chega antes. E Ele é o principal interessado na mudança que você está sentindo no coração, de proporcionar e de causar. O texto de Efésios ele vai falar sobre a questão da batalha espiritual, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E você percebe, quem já foi em lugares que você chega e você sente a opressão, você sente como é difícil trabalhar, como é difícil estar nesse lugar. E aqui o convite para o lugar de oração é que a gente possa, antes de ir nesse lugar, já acessar em Deus uma realidade onde Ele libera para nós o poder necessário, a visão necessária e o recurso. Deus agindo antes, Deus indo à frente, Deus dando o recurso, Deus dando a visão, Deus dando a direção. Então nunca devemos substituir a ação simplesmente pela oração ou oração pela ação, mas na verdade caminhar juntos. E aí, eu já fui muito assim, da ação. Mas eu tenho descoberto, nesses anos aqui na comunidade, como é bom orar. O prazer de orar, o prazer de conhecer antes, o prazer de ouvir antes, o prazer de ver antes. Quando aqui no sábado a gente está orando pelo fortalecimento das emoções, já oramos por um ano por derramar do Espírito Santo e nós vimos coisas incríveis acontecer no lugar de oração. E esse é o nosso DNA da nossa comunidade, essa é a nossa verdade, essa é a nossa porção. É uma porção muito generosa de Deus, nos convidar para acessar o seu coração e junto com Ele, construir essa realidade espiritual pela qual nós vamos acessá-las fisicamente. Então, se você aqui é chamado para causar um impacto, não sei qual área, te convido a acessar este lugar primeiro espiritualmente, acessar este lugar primeiro numa realidade muito superior, que é a realidade onde Deus atua, a se envolver primeiro com Deus e depois se envolver com aquilo que Ele te convida a viver. Mudou minha vida, acredito que possa mudar a sua vida também. E o resultado que a gente conquista a partir dessa vida e dessa consistência que nós construímos aqui na sala de oração é a liberação da presença de Deus. A liberação da presença de Deus. A liberação da presença de Deus e da sua opinião e do poder e do empoderamento para fazer aquilo que Ele tem nos chamado. Por meio da oração, nós enfrentamos as forças demoníacas, aquelas forças que nós não entendemos, exatamente essa opressão que nós sentimos em alguns lugares que nós já fomos. Quem já foi aqui em lugares onde está iniciando trabalhos evangelísticos, sabe como você chega, parece que alguém está querendo te expulsar daquele lugar. É extremamente difícil estar naquele lugar. E aqui, o convite para conquistarmos em oração primeiro estes lugares é exatamente esse transbordar de Deus, que vai fazer com que nossas obras sejam efetivamente mais consistentes e realmente não acabem no primeiro dia, porque nós não conseguimos assimilar as pressões daquilo que nós não vemos. Esse é o convite para o lugar de oração. Este é um convite muito legal. E se você puder, abre aí Lucas 18. A gente vai passando por alguns textos. É verdade que as pessoas têm necessidades muito imediatas e importantes. Um amigo meu dizia que a nossa oração precisa chegar na mesma velocidade do pão. E isso é para quem está com fome agora, para quem está sendo oprimido agora, para quem está sofrendo a violência agora. A nossa oração precisa chegar na mesma velocidade da ação. E é por isso que nós precisamos fundamentar a nossa vida em oração,
e em um lugar de conhecer o coração de Deus. Lucas 18, 7 diz: E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? No versículo 8: Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Nós precisamos observar esse texto e perceber a indagação do autor. Por acaso não lhe fará justiça aos seus escolhidos? Ele está lançando para você a pergunta. Por acaso? Por acaso? Por acaso? Por acaso ele não vai cumprir aquilo que ele te prometeu, aquilo que ele te falou, aquilo que ele te deu, aquilo que ele te avisou? Aqui o convite é para que a gente possa construir essa confiança no lugar de oração. Eu sei que quando tem algumas áreas, por exemplo, desde janeiro eu estou estudando sobre violência contra a mulher. E aí essa parada ficou muito sensível para mim. Eu começo a observar os dados, começo a observar as realidades, e isso, cara, isso causa uma dificuldade de você ficar assim, inerte. E eu fiquei, meu Deus, preciso fazer alguma coisa, preciso fazer alguma coisa. E aí, para você pode ser outra coisa. Para você pode ser crianças, para você pode ser os jovens negros que são extremamente violentados e agredidos na nossa sociedade, ou qualquer outra coisa que você identificar de necessidade de transformação nesse momento. Isso nos causa uma dor, nos causa algo em nós. E o convite aqui para esse texto é exatamente que a gente possa confiar. Será que Deus vai achar fé no nosso coração? Para que quando Ele liberar a sua justiça, nós ainda vamos acreditar naquilo que Ele quer fazer? Porque, confesso a vocês que a vontade é de ir lá e fazer alguma coisa no momento. Mas só que a minha força simplesmente, ou a minha capacidade, aquilo que eu já tenho, talvez não exerça a transformação que eu sonho. E a ideia aqui, eu quero encorajar vocês, é construir primeiro em Deus e no lugar de intimidade, construir e adquirir os recursos necessários, a visão e a unção necessária para transformar isso que Deus está falando no seu coração aí. E aí você começa a pensar onde Deus já te colocou. E aquilo que Deus já está falando no seu coração agora, que você não aguenta mais ver essa realidade. Você quer ver justiça, você quer ver o coração de Deus transformando essa realidade. Você quer ver o coração de Deus sendo comunicado nessas esferas onde você está inserido. Você quer ver o coração de Deus sendo revelado na sua família. Você quer ver o coração de Deus sendo revelado na sua comunidade. Você quer ver o coração de Deus sendo revelado na sua cidade. Ou onde quer que Deus te falou. Onde quer que Deus está falando com você agora. Busca primeiro em oração. Busca primeiro em Deus construir este lugar. Deus vai construir. E Deus tem um interesse enorme em, junto com a igreja, revelar o seu coração. A consequência de combinar a oração com os nossos atos de justiça é que nós somos, enquanto atuamos, abastecidos do amor de Deus. Eu conheço inúmeras pessoas que trabalham na área da justiça e são cansadas, desanimadas, já desiludidas, porque talvez não receberam essa carga de amor tão importante para quem sempre dá. Um amigo meu sempre dizia, você que dá muito, cara, você também precisa muito receber. Você que ministra muito, precisa muito ser ministrado. Porque a vida não é só servir. E só servir nos cansa, só servir nos limita, só servir nos destrói. Mas através do lugar de intimidade você descobre esse amor. Enquanto você serve, você é amado. Você serve, você é amado. Eu fui com um grupo aqui, talvez ano passado, a gente foi no Hospital São Lucas, e a gente conheceu uma moça que, ela, para salvar o filho, dentro de uma ambulância onde eles estavam sendo conduzidos, ela abraçou, o carro capotou, ela abraçou o filho e a cabeça dela bateu muitas vezes nas laterais. Quando nós a conhecemos, ela não mexia, não falava. E a Virgínia estava comigo nesse dia. A gente foi lá e a gente começou a adorar o Senhor naquele lugar. E foi assim um dos dias mais incríveis que a gente viveu juntos, que a gente viu a presença de Deus palpável descer naquela sala. A família dela foi impactada. Mas eu senti naquele dia que eu acho que nós somos os mais impactados. Porque o amor que desceu naquele lugar, encheu aquele lugar, foi tão grande que a carga que veio sobre nós nos ajudou ali a sentir o interesse de Deus e o coração de Deus sobre isso. Posteriormente, talvez 2 meses depois, nós tivemos notícia que essa mulher foi restaurada, né? E a saúde dela foi restabelecida. Eu acho que, claro que
leviano dizer, né, que nós ficamos mais felizes do que a família dela, né, ao saber do que Deus fez. Mas foi muito bom sentir que o amor de Deus, que vem para transformar aquele que precisa, transforma também aquele que leva o pão. Eu acho até que ele transforma muito mais a mim. Quando eu compartilho uma palavra profética e essa palavra faz sentido para alguém, eu acho que eu fico mais feliz que a pessoa. Por sentir que o amor de Deus ele está entre nós, ele se revela entre nós. Então o desafio é que a gente possa, diante disso, gerar justiça a partir de conhecer a Deus e de comunicar esse Deus para a sociedade. Estabelecer uma vida de fidelidade, de regularidade e de constância num lugar de oração. Vou dar alguns passos práticos para que a gente possa posicionar o nosso coração para desenvolver isso. Aqui na comunidade, quem tem anseio de desenvolver algo na área de justiça social? Tem alguém que já tem esse anseio? Então é interessante, muita gente levantou a mão. Você pode, levanta a mão de novo. Agora você olha para o lado, olha quem está com a mão levantada. Aí você pode trocar uma ideia no final do culto, porque aí já ajuda, né? Ajuda a saber quem sonha junto. É interessante saber quem está sonhando junto, para a gente desenvolver isso junto. Nós somos uma comunidade e nós amamos estar juntos. Então vamos sonhar juntos também, né? Devemos então fazer regularmente pequenos atos de amor. Nós precisamos regularmente praticar o amor. Regularmente. Regularmente. Ou seja, o desafio é a regularidade. E aí você pode fazer desafios diários com você e Deus. Hoje, sei lá, eu vou pegar 3 ônibus hoje, né? Então você tem 3 oportunidades de falar um bom dia com alguém. Então você tem 3 oportunidades de começar. É porque a gente pode ouvir tudo que eu falei aqui e pensar e articular e talvez amanhã não ter uma ação prática. Mas aqui não estamos falando sobre quantidade, sobre um número. Nós não estamos aqui numa corrida para agradar a Deus pela quantidade daquilo que fazemos, mas de encontrar em Deus, na satisfação que nós temos com Ele, nesse relacionamento, a maneira de fazer. E essa é uma indicação interessante. Vamos tentar fazer com regularidade. Vamos buscar sempre as oportunidades que Deus está nos dando, para que a gente possa ter o coração posicionado nesse sentido. E Deus nos dará criatividade, amém? Criatividade. Deus vai nos dar criatividade. E aí você pode imaginar o que Deus já está planejando, porque se o interesse nosso, se o nosso coração corresponde ao coração de Deus, que quer fazer justiça, acredito que Ele tem muito para nos dar. Ele tem muito para nos corresponder, para nos entregar. Impactar a vida de alguém regularmente, imagina se uma vez por semana você tem uma prática de fazer justiça. No final de um ano, quantas pessoas você já impactou? Então, novamente aqui, nós vemos a regularidade como uma ação fundamental para que o precursor possa desenvolver uma vida de consistência, uma vida constante em fazer justiça, em corresponder ao coração de Deus. Se uma pessoa conhecer o coração de Deus a partir da sua vida, em uma vez por mês, 12 pessoas no ano já conheceram o coração de Deus. É verdade pensar que talvez para alguns isso possa parecer pouco ou parecer nada. Mas eu tenho certeza que para aquele que foi tocado pelo amor de Deus, faz a diferença, sabe? É diferente. Quando você diz uma palavra e você revisita essa palavra, um filósofo usa um termo que eu não vou saber quem é o filósofo, mas ele diz: nós precisamos revisitar sempre os corações ao qual se abriram para nós. Se um coração se abriu para você, revisite esse coração, revisite essa porta que Deus abriu. Toda porta que Deus abrir para você, revisite essa porta, para que a partir da regularidade, da fidelidade, daquilo que você vive, as pessoas possam olhar para você e enxergar Jesus. Porque eles vão enxergar Jesus exatamente em você, em mim e em você. Eles vão enxergar Jesus exatamente na sua regularidade, exatamente na sua fidelidade, na consistência dos seus atos. Porque seremos conhecidos exatamente por aquilo que fazemos e não pelo que não fazemos. Aquilo que nós não fazemos, já não fazemos. Mas aquilo que fazemos com fidelidade, com qualidade e regularidade, seremos conhecidos por isso. Se você puder, abre Efésios 2. Nós já estamos caminhando para o final.
Efésios 2, a partir do versículo 10, que diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. É lindo pensar que Deus já tem preparado para nós boas obras. Deus já tem todas as estratégias que você precisa para fazer a diferença a partir de amanhã, a partir de agora, a partir da próxima semana, a partir do próximo semestre. Tudo que você pensar, Deus já tem preparado para você. Você imagina, eu sou originalmente de periferia. Eu sei quão importante foi para mim e para a minha história a revelação de Jesus e do seu coração. Ela mudou a minha perspectiva, me permitiu voltar a sonhar, me permitiu sonhar mais e mais longe, me permitiu estar aqui falando com vocês hoje. Por quê? Porque o amor de Jesus, quando ele se revela em nós, normalmente é através de uma ação de justiça. Normalmente através de um amor que se comunica, através de uma mão que se estende, de um pão que é oferecido, de um abraço que lhe é proporcionado. Dificilmente alguém vai só sentir Deus pela primeira vez. Meu Deus, isso acontece, eu já vi acontecer. Mas normalmente é sempre a partir da vida de alguém. O cara pode estar isolado agora no meio do deserto e Deus vai falar com ele, mas normalmente o cara do seu condomínio vai ser você. Da sua família vai ser você. Do seu trabalho vai ser você. Da sua faculdade vai ser você também. Dificilmente Deus vai usar uma pedra. Dificilmente uma pedra vai clamar. Porque estamos aqui e somos convidados a comunicar o coração de Deus e andar em justiça. Somos convidados e preparados. Nós temos aqui na comunidade uma estrutura incrível. A sala de oração abre de segunda a sábado. Você pode escolher um dia para vir e, na verdade, você pode buscar isso em qualquer outro lugar, na sua casa. Abrir seu coração para o que Deus quer fazer. Se tem alguém na sua família ou no seu ciclo que você identifica que precisa urgentemente de uma ação poderosa de Deus, a fim de transformar a vida dela, a fim de resgatá-la, de restaurá-la, eu te convido a se envolver com isso, se envolver com o coração de Deus, para que você possa ser a resposta, para que possamos ser essa resposta a partir de hoje, que a gente possa se levantar com esses fundamentos. E se você deseja ir mais longe, deseja receber de Deus um toque especial, deseja receber de Deus uma visão nova, um encorajamento novo, para que você possa se posicionar como esse homem e essa mulher, que será um precursor nesses dias, que vai comunicar o coração de Deus acerca de fazer justiça. Não a justiça simplesmente das nossas mãos, mas a justiça que vem do alto. A gente cantou aqui no começo que desça o seu reino. Se você quer se envolver em ser um agente para que esse reino desça realmente, e que essa equidade, essa justiça, pelo qual o trono de Deus está estabelecido, se você quiser e você sente que esse é você, Deus quer falar especificamente com você, eu quero te convidar a ficar de pé, porque a gente vai gastar um tempo agora em oração, para que a gente possa buscar no Senhor exatamente o que Ele nos prometeu. Esse caminho e essas obras pelas quais nós já foi estabelecido. Eu te convido a começar a buscar no seu coração as áreas que você deseja impactar, seja na política, se você foi chamado para isso, seja na família, através de uma família, se você foi chamado para impactar através da arte, da moda, da publicidade. Se você foi encorajado por Deus a fazer a diferença nessas áreas, nas 7 áreas de influência que a sociedade possui, comece a buscar no Senhor exatamente o que Ele busca no seu coração, o que Ele sonha com você. Já diz o texto em Efésios 2 que Deus já tem preparado as obras pela qual você vai caminhar. Então, se você já tem um trabalho nessa área e você está cansado, você está desencorajado, quero te convidar a abrir seu coração para o que Deus quer fazer nessa noite. Comece a buscar no Senhor.
Eu quero ser uma canção pro teu coração, Deus. Eu quero ser uma canção pro teu coração, Deus. Oh, me canta como tu quiseres. 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 Eu quero ser uma canção pro teu coração, Deus. Eu quero ser uma canção pro teu coração, Deus. Oh, me canta como tu quiser. Oh, me canta como tu quiser. Diz ao Senhor, me cante. Oh, me canta como tu quiseres. Oh, me canta como tu quiseres. Oh, me canta, oh, me canta como tu quiseres. Oh, oh, me canta como tu quiseres. Oh, me canta.
Oh, me canta como tu quiseres. Oh, me canta como tu quiseres. Sim, Jesus. Se você está sentindo no seu coração que Deus está falando com você especificamente, e você, na verdade, eu tive uma impressão de que Deus deseja falar especificamente com pessoas que trabalham que desejam impactar na área da política, na área artística e na área de formação de leis. Se é com você que Deus está falando, eu te convido a levantar a mão. Nós queremos orar por você especificamente. Pessoas que Deus vai dar a visão nova, novas estratégias e um coração novo para impactar na área da política, na área artística e também na área de geração de leis. Se é você, levanta a mão. Se você está vendo pessoas com as mãos levantadas, eu quero te convidar, vamos nos aproximar delas. Levanta sua mão mais alto para que possam te ver. Sim, Pai. Sim, Jesus, nós queremos corresponder ao seu coração. Você está vendo alguém com a mão levantada, se aproxima dela. Nós queremos nos envolver com o que Deus está fazendo nesse momento. Sim, Jesus, nós queremos corresponder com o seu coração. Nós queremos corresponder ao seu coração. Sim, Jesus. Oh, me canta. Sim, Jesus, nós queremos aproximar o seu coração. Senhor, nós estamos sendo vistos por você agora, Senhor. Nós estamos te vendo e estamos sendo vistos por você agora, Jesus. Como tu quiser. Sim, Jesus, derrama sobre nós, Pai. Derrama sobre nós, Jesus. Nós necessitamos de uma estratégia. Nós necessitamos, Pai, do coração sendo restaurado agora, sendo fortalecido, Pai. Sim, desce do alto com poder, Jesus. Desce do alto com visão agora, Senhor. Se você está vendo, levante a sua voz, comece a adorar. Vamos nos conectar com o que o Senhor está fazendo. O nosso coração está derramado aos seus pés. Nós nos derramamos aos seus pés. Nós precisamos das suas visões. Nós precisamos da sua provisão. Nós precisamos do seu amor. Nós precisamos, Senhor, de algo novo da parte de Deus. Senhor, derrama sobre nós a visão necessária, a força e o poder necessário para que possamos manifestar esse desejo do seu coração e que o amor de Deus desça sobre nós e que a nossa comunidade possa fluir sobre essa cidade. Que seja assim como um mandato da parte de Deus. Céus, desça sobre nós. Desça sobre nós. Aleluia. Oh, me canta.
nós dizemos sim para o teu convite de ser zeloso de boas obras que exaltam Jesus. Zeloso de boas obras que exaltam Jesus e transformam o mundo ao nosso redor. Pai, nós dizemos sim para o chamado, o convite de ser precursores que exaltam Jesus através das leis, através, Senhor, da arte, através do entretenimento, através, Senhor, da cultura, através, Senhor, da política, através, Jesus, da comunicação, dos negócios, do empreendedorismo, Senhor. E até mesmo na igreja nós oramos, Pai. Levanta-nos para ser precursores. Levanta para sermos precursores de boas obras que exaltam Jesus. Pai, eu oro, glorifica o teu nome. Glorifica o nome do teu Filho através das nossas boas obras. Deixa os homens verem a nossa luz brilhar. Deixa os homens verem a nossa luz brilhar. Eu oro agora para que cada coração seja uma lâmpada que arde e ilumina. Se você sente que você nasceu para ser uma lâmpada que arde e que ilumina, eu quero orar por você mais uma vez. Levanta a sua mão onde você está. Sabe, Deus tem fogo para colocar nos nossos corações, para que nós possamos ser lâmpadas que ardem, lâmpadas que não se apagam nessa era escura, lâmpadas que iluminam e que mostram o caminho. Em nome de Jesus, Senhor, libera o fogo no coração. Libera o fogo no coração. Libera o fogo no coração e faz-nos lâmpadas, mensageiros do Evangelho do Reino, zelosos por boas obras que exaltam Jesus. Dá-nos o fogo no coração. Dá-nos o fogo para sermos zelosos de boas obras. Espírito Santo, Espírito Santo, que tua vontade seja feita, Espírito Santo, vontade permaneça. Eis-me aqui, usa-me, Jesus. Que tua vontade seja feita e tua vontade permaneça. Eis-me aqui, usa-me, Jesus. Tua vontade seja feita e tua vontade permaneça. Eis-me aqui, usa-me, Jesus. Que a tua vontade seja feita e tua vontade permaneça. Eis-me aqui, usa-me, Jesus. Tua vontade seja feita e tua vontade permaneça. Eis-me aqui, usa-me, Jesus. Que tua vontade seja feita e tua vontade permaneça. Eis-me aqui, usa-me, Jesus. Tua vontade permaneça. Tua vontade seja feita e tua vontade permaneça. Eis-me aqui, usa-me, Jesus. Que tua vontade permaneça. Eis-me aqui. Pega a sua voz, cante a tua vontade. Que tua vontade seja feita e tua vontade permaneça. Eis-me aqui, usa-me, Jesus. Que tua vontade seja feita e tua vontade permaneça. Eis-me aqui, amém, Senhor, nós oramos para que o Senhor nos faça agentes da tua vontade.
Faz-nos precursores. Faz-nos, Senhor, mensageiros apostólicos da Tua vinda, da Tua glória, do Teu retorno, do Teu reino. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém.